Bem-vindo ao Leadercast, o podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação, Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast. Eu sou o Luciano Pires e trago a você um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo com gente que faz acontecer. E é bate-papo mesmo, cara, informal e sem amarras, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginam. Hoje eu converso com Bárbara Stock, empreendedora serial, que está desenvolvendo um projeto de empreendedorismo para crianças. Muito bem, mais um Leadercast. Eu tenho diante de mim hoje aqui uma visita interessante que eu conheci por uma troca de e-mails, né? Ou troca no Facebook, eu não sei quem é, não sei o que faz. Aí ela manda uma mensagem para mim, fala, olha, eu tenho uma ideia interessante de um assunto que é muito caro a mim, que é essa questão de empreendedorismo e tudo mais, envolvendo crianças. Quando ela falou, eu falei, deixa eu dar uma cutucada, quem sabe eu tenho a chance de convidá-la, e ela vindo a São Paulo, a gente vai trocar uma ideia. Então hoje o programa vai tratar sobre vários temas, um deles é esse, empreendedorismo infantil. Vou fazer para você 3 perguntas fundamentais, que são as mais difíceis do programa, depois a gente tira de letra, tá? Seu nome, sua idade e o que é que você faz? Bom, meu nome é Bárbara Stock. Eu digo que eu sou empreendedora e aprendedora serial, mãe criativa e empresária. A idade era um negócio muito complicado. A idade é um pouco tenso, mas 29 anos. Pronto. Vou 30 esse ano. Você vai fazer 30 esse ano? 30 então, esse auge. 30 anos é o auge das mulheres, né? É quando elas ficam mais bonitas, mais experientes e tudo mais, né? O dia que você chegar em 60, aí você vai ficar com vergonha de falar de 60, né? Então, Bárbara, você mandou para mim algumas coisas legais aí. Primeiro, essa coisa do empreendedor serial, eu dei uma cutucada lá, eu vi que você tem uma série de empreendimentos, né? Me conta um pouquinho dessa história aí, antes da gente entrar no tema específico, que é coisa das crianças, né? O que é que você anda fazendo? Você é uma empreendedora. Eu sou uma empreendedora nata. Eu queria até fazer um PS, Luciano, se eu puder, porque aconteceu uma coisa muito engraçada. No domingo, eu vi o Ricardo Jordão compartilhando um vídeo que ele fala do que o empreendedor tem que fazer na segunda-feira, logo quando ele acorda. E ele falou, você tem que ter coragem. Primeiro de tudo, o empreendedor tem que ser corajoso. Se você está seguindo líderes motivacionais que não falam que a primeira coisa que você deve ter é coragem, você não está seguindo as pessoas certas. Então você tem que chegar na segunda-feira de manhã e mandar um e-mail para uma pessoa que você tem certeza que não vai te responder. O cara que você acha que é inalcançável. E aí eu falei, cara, ou eu já sou muito maluca mesmo, porque eu sempre mandei e-mail para todo mundo, inclusive foi o que aconteceu com você. Falei, eu quero muito ter um espaço no Leadercast para falar um pouquinho dos meus projetos, principalmente do de educação infantil empreendedora, e eu saio mesmo mandando enfim, entrando e tentando acessar as pessoas que são importantes para que fomente-se, né, os projetos. O negócio é chutar no gol. Chuta no gol. Chuta uma hora a bola entra, entendeu? Se você não chuta e fica esperando o momento exato, tudo vai ser mais complicado. Vai chutando uma hora a bola entra. Mas aí, me conta. Exatamente. Bom, eu empreendo... Enfim, eu costumo dizer que eu empreendo desde os 12 anos, porque eu trabalho na empresa do meu pai, comecei a trabalhar na empresa do meu pai com 12 anos. Só que vários amigos meus, quando eu conto isso, dizem que é mentira minha, que eu empreendo desde que eu nasci. Inclusive, com 4 anos, eu estudava numa escola e a minha irmã em outra e vendia uma batatinha. Tipo essa batata chips, né? Uhum. Na minha escola, não vendia na escola da minha irmã. E a minha irmã sempre foi apaixonada pela batatinha. E aí ela sempre me dava o dinheiro para que na hora da minha merenda eu comprasse a batatinha e levasse para ela. O que eu vi? Que as amigas dela estavam querendo a batatinha. Então eu comecei a ganhar dinheiro, na época era cruzeiros. Eu nem sei dizer quanto hoje, porque eu não me lembro. Mas porque eu vendia e botava uns cruzeiros acima para ganhar um dinheirinho. Isso eu tinha uns 4 anos. Estudava no Rosalina. Uhum. Então, enfim, eu empreendo, acho que eu nasci empreendedora. Mas com 12 anos, oficialmente, eu comecei a trabalhar na empresa do meu pai. Meu pai tem um buffet, que hoje é uma ramificação, uma empresa minha, é uma ramificação da empresa do meu pai. E meu pai faz grandes banquetes, fez feijoada da Mangueira para 6.000 pessoas durante muitos anos. Enfim, Vila Isabel e grandes banquetes em geral. Há 4 anos atrás eu casei, fui morar em Recife, meu ex-esposo, ele é engenheiro, e aí ele foi transferido por Tutsuá, parei com tudo, parei de trabalhar e fui acompanhar meu ex-esposo. Me divorciei, há 4 anos atrás voltei para o Rio de Janeiro,
E quando chegou lá já não tinha mais nada, porque me formei na faculdade, me formei em Ciências Sociais, me habilitei em Produção e Política Cultural para trabalhar com eventos por conta da empresa do meu pai. E larguei tudo, fui morar em Recife. Então quando eu voltei, enfim, quem sou eu, o que eu vou fazer e com um bebê. Quanto tempo levou esse hiato seu? Entre sair do que você estava fazendo e voltar, quanto tempo levou? 3 anos e meio, mais ou menos. Isso, fora, totalmente fora. É assim, eu não consigo ficar parada. Então eu morava em Recife, tinha meu bebê, mas sempre que eu podia, eu arrumava alguma coisa para fazer lá. Inclusive trabalhei com eventos, cheguei a tirar SUSEP para trabalhar com seguro, sempre inventando, não consigo ficar parada. Mas nada que eu pudesse dar um afinco, porque eu tinha um bebê, porque eu morava, enfim, longe dos meus pais, longe de tudo. E era bem complicado, eu era bem nova também, né? Para os padrões de hoje em dia de ter filho, casar, morar sozinha. E aí quando eu voltei meio perdida. Falei, meu Deus, e agora? Com um bebê, divorciada e sem nada, sem um negócio. Enfim, a empresa do meu pai, minha irmã já estava tocando, então já não tinha mais cargo para mim do que eu fazia. E aí, conversando com a minha irmã, ela falou, cara, vamos fazer o que a gente sabe de melhor, vamos pegar o buffet do papai e vamos vender festa. A gente vende pra ele e assim, pega um percentual pra gente, né? E o resto pra ele. Só que começou a não dar certo, porque a gente começou a fazer muito diferente do papai. Ele sempre fez para grandes empresas, grandes banquetes, e a gente atendia muito pessoa física e eventos menores. E aí era muita finger food, muita, assim, bem diferenciado dele. E aí ele teve uma hora que ele falou, eu quero pedir demissão de vocês, eu não aguento mais trabalhar com vocês, vocês vão ter o buffet de vocês, eu vou ter o meu, e a amizade continua e a família continua. E aí dali a gente falou, então vamos parar, né? Porque como é que a gente vai ficar sem papai? A estrutura toda é dele, a cozinha industrial é dele, tudo é dele. Só que a gente tinha alguns eventos fechados. A gente falou, não, então vamos cumprir esses eventos e quando acabar, acabou. Só que nada, porque você trabalha em evento, você fecha outros eventos desse evento. E a gente falou, cara, a gente, poxa, faz isso desde que a gente se entende por gente, cresceu dentro disso. Então vamos tocar o nosso buffet, papai toca o dele. E hoje isso dá muito certo, já são quase 4 anos assim. E a gente ajuda o papai, e papai ajuda a gente. E, enfim, o buffet, graças a Deus, vem crescendo. O Estoque Savura é um nome bem forte no Rio de Janeiro. A gente já tem o nosso espaço no mercado e cada vez a gente trabalha mais para melhorar. Legal. E lá em Recife ainda, né, voltando a Recife, meu filho, ele estava numa escola montessoriana. E só que ele sempre foi viciado em chupeta e teve um dia que ele veio chupar uma chupeta que não era dele. E eu fiquei meio... Sabe, mãe de primeira viagem, um pouco neurótica, você começa a achar, enfim, um monte de coisa. E aí eu comecei, mas isso não tá certo, poxa, a criança vai com uma, vem com outra. E aí uma amiga minha, que hoje é a minha sócia, Sandra, ela falou, Babi, tem uma amiga minha que mora nos Estados Unidos e ela vende umas chupetas que tem o nome do bebê e a gravação é a laser. Então você pode esterilizar, pode fazer o que for que o nome não sai. Falei, eu preciso dessa chupeta para o meu filho. Logo em seguida ele teve uma bactéria no queixinho dele e agravou, e aí eu lembro que a pediatra falou que podia subir pro cérebro, e aí eu já pensei, pronto, vou ter um filho mãe de primeira viagem. Enfim, tem pediatras que aterrorizam mães, né, como mães de primeira viagem principalmente. E aí quando eu descobri a Carla e eu descobri a chupeta, eu falei, cara, comecei a procurar aqui no Brasil, não tinha uma empresa só, bem pequena e assim, caseira, de Santa Catarina. E eu falei, cara, peraí, eu não vou só comprar pro meu filho, eu vou trazer isso pro Brasil, porque isso é um nicho de mercado incrível aí. Quantas mães não estão vivendo isso que eu vivi? E aí, em paralelo, eu ainda morando em Recife, eu comecei a importar essas chupetas para tentar trazer pro Brasil. Aí Mas pera, deixa eu entender. Você tem que importar a chupeta com nome. Chupeta gravado. com nome. Quando eu comecei era exatamente assim. Então a gente fazia. Já tinha encomenda, eu entrava em contato com a Carla, direto lá com a empresa, e trazia importado com nome. Só que importação aqui no Brasil que não era de maneira, né? Enfim. A gente trazia por navio, essas coisas, demorava muito, às vezes 2, 3 meses. E aí, uma coisa que estava tendo muita demanda, a gente não conseguia atender. Tipo, uma coisa que eu poderia estar gerando mesmo receita, eu não conseguia pela demora. E aí a gente começou a fazer o quê? Pegar uma sigla, a gente chama de Marcels, que são as letras que mais saem nome de bebê. Marcels. M-A-R, né? C-E-L. E aí, dessa sigla, a gente começou a pegar tudo que eram todos os nomes que eram mais comuns.
Então, Matheus, que é o nome do meu filho, Sim. Bernardo, Arthur, tudo que entrava ali naquelas siglas, a gente começou a trazer bastante chupeta. Então, começamos a ficar com bastante estoque dos nomes comuns. Os nomes diferenciados continuavam demorando. Até que a gente descobriu a máquina que gravava. Enfim, aí foi crescendo. A gente começou a fazer feira de gestante bebê rodando o Brasil Vocês inteiro. trouxeram a máquina no Brasil? Trouxemos a máquina para o Brasil. Na verdade, a gente comprou a máquina, alguém já tinha feito a importação, então já tinha feito trabalho sujo, né? Tá. Trabalho difícil pra gente. Quando a gente chegou a ter capital mesmo para investir na máquina, enfim. E aí a gente começou a rodar o Brasil fazendo feira de bebê e gestante. E aí começou a ser muito sucesso. A gente praticamente levou chupeta com o nome pro Brasil inteiro. E foi até da onde surgiu as lições empreendedoras da noite que eu aplico no meu filho. Porque eu passava uma semana fora, em qualquer lugar do Brasil, e uma semana em casa com ele. Meu filho tinha 3 para 4 anos, então ele sentia muita falta de mim e eu sentia muita falta dele. Ao mesmo tempo, eu não achava justo tirar ele da escola para levar ele viver como nômade comigo, embora hoje eu me arrependa. Hoje eu faria isso, eu tenho certeza que eu educaria bem o meu filho. Sim. Enfim. Mas, e aí, nisso surgiu as lições empreendedoras da noite, nessas viagens minhas, porque eu entendia que era uma maneira de aproximar meu filho do meu mundo, né, do que era empreendedorismo e aumentar o elo entre eu e ele. Ali eu falava tudo pro meu filho, até os problemas que eu passava, mas sempre, óbvio, sempre de uma maneira amena, sempre calma, nunca nervosa. E... Já tinha outro marido? Já tinha Não namorado? tinha, Era sozinha, você e eu ele. e ele. Tá. E meus pais, né, que me ajudam muito. Mas vamos lá, vamos voltar para aquela tua aventura. Então você tinha um buffet Isso. que tocava com a sua irmã Isso. e ao mesmo tempo uma empresa de chupeta. Chupeta, com o nome. Quando você estava correndo atrás da chupeta, você não estava no buffet. Não, aí eu tinha minha irmã, sempre tenho sócio em tudo que eu faço. Sim. Então, Não entro em nada sozinha. havia um acordo ali, então. Havia um que, acordo. Olha, eu vou cuidar dos dois lados lá, né? Sim, Você então, de repente, você estava tocando duas empresas. duas né? empresas. Quanto tempo foi isso depois que você voltou lá de Recife? Meses, pouquinho tempo. 2 a 3 meses depois eu já tava abrindo o buffet. Tava no com a buffet. Flávia. E aí, em seguida, foi A chupeta eu comecei a abrir, na verdade, ainda em Recife. Só que quando me divorciei, ainda estava muito no início, a gente pesquisando, a ideia um pouco que morreu, e aí eu voltei, foi um processo complicado para mim. Então eu levei também um pouquinho mais tempo do que o buffet, acredito que uns 6 meses, para ligar para Sandra e falar, amiga, olha só, eu tô no Rio, você tá em Recife, mas vamos tocar a nossa ideia? Sim. Vamos, e aí tocamos. Então aí você, de repente, você está com duas empresas. Uma delas é prestação de serviço, comida, Isso. que eu diria que se existe uma definição para mim do que é inferno, é trabalhar com comida. Eu não sei se tem coisa pior do que trabalhar com comida. É bem complicado. Porque você tem um cliente que está botando dentro da boca aquilo que você Exatamente. faz, e aquilo para dar rolo é 2 segundos, né? Eu sempre... Então, um lado é prestação de serviço com comida e o outro lado você está vendendo um produto. Exatamente. Né? Que também para criança, etc. e tal. Então você tem dois empreendimentos que não tem liga um com o outro, né? São duas coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. O processo é diferente, o jeito de fazer negócio é diferente, a relação com o cliente é tudo diferente. Tudo. Né? Como é que você estava lidando com esses dois mundos? Primeiro, onde é que você aprendeu isso? É aquela menininha de 4 anos que vendia Não, batatinha? foi uma menininha de 14 anos, quando meu primeiro sogro, né, meu primeiro namorado, ele sempre foi empresário, e ele uma vez virou pra mim e falou assim, olha, se eu puder te passar alguma coisa, é uma frase só, que você grave. E aí ele falou, nunca tenha uma bica te dando água, porque se faltar água nessa bica, você passa sede. Sempre tenha mais de um negócio. E eu cresci desde os 14 anos com essa coisa na cabeça. Nunca tenho uma bica. E eu, como filha de pai empresário, eu já vi meu pai passar altos e baixos e muitos baixos. Aqui no Brasil, um empresário passa muitos baixos. Dizer aqui que são flores é mentira. Todo mundo sabe que não. É muito difícil empreender aqui. Seriamente é muito difícil. Sim. Então eu acreditava que o erro do meu pai... Eu sempre acreditei que o erro do meu pai era justamente esse. Só ter uma bica. E aí foi uma questão de oportunidade de mercado também pra mim. Assim, se eu pudesse escolher, eu não escolheria duas bicas tão diferentes como você falou, produto e prestação de serviço.
Mas como eu tive ali a oportunidade batendo na minha porta, eu sempre tive... Que é uma característica do empreendedor, quer dizer... O dom de perceber a oportunidade, exatamente. né? Chegou, pega, né? Chegou, ela pega. Exatamente. Né? Esse lance que você falou da bica é interessante. A versão da bica que você tem, eu tenho como não bote todos os ovos num cesto só, né? Põe em vários cestos, porque se um cesto cair, tem ovo no outro lá, né? Exatamente. Que é um lance interessante, quer dizer, tem várias fontes do income, né? O que é uma coisa numa sociedade como a brasileira é complicada, porque aqui é o seguinte, se eu tiver emprego, é um emprego, né? Eu vou ter que me desdobrar para conseguir além do meu emprego, e nós aqui estamos falando para todo tipo de gente, né? Estou conversando com você aqui, quem está ouvindo a gente tem de tudo. Tem o cara que vai montar seu próprio negócio, tem o cara que é empregado numa empresa, né? Exatamente. E esse desdobrar-se é um negócio complicado. Como é que faz para ser mãe e tocar 2 negócios, um deles que te exige que viaje pelo país afora? Onde é que você arrumou esse tempo aí? Então... Aliás, que escolha é essa de você olhar e falar, tem um bebê em casa e eu tenho o meu lado profissa, e aí? Eu coloquei uma meta, eu falei, eu preciso chegar em 1 milhão líquido quando eu tiver 30 anos. Que aí, tudo que eu não estou dando de atenção ao meu filho hoje, nesse 1 milhão com 30 anos, eu vou poder viajar ao mundo com ele, fazer o que for, porque eu já vou estar desfrutando de renda passiva. Então, 1 milhão guardado? 1 milhão guardado, 1 milhão líquido, guardado, Tá. Para começar minha renda passiva, minha liberdade financeira. Que idade você tinha quando você botou essa meta? 27 para 28, na verdade. Você botou 2 anos, e pouco para juntar R$1 milhão. Tá. Coisa pouca, né? Mas eu sou empreendedora. Quanto é que você já tinha quando você botou 1 milhão? Se eu te disser R$0. Então, até só para saber dimensionar. Então, eu tenho que ser sincera aqui. Você saiu de zero, ouvindo. que é a ideia. Eu vou sair de 0 para 1 milhão em 2 anos e pouquinho. Mas eu vou te dizer que eu consegui piorar bastante isso. Hoje eu preferia estar no 0, porque eu quebrei também uma empresa nesse meio tempo. Sim. Com 28 para 29 eu fiz favor de quebrar uma empresa. Então, eu digo que do 0 para 1 milhão eu saí do menos 300 mil mais ou menos, que a empresa acumulou, para agora 1 milhão de novo. Então vamos lá, vamos voltar ali atrás. Então, da onde vem esse número 1 milhão? Da minha cabeça. Eu comecei a fazer cálculos e do que eu preciso, o que eu vou fazer, o que eu preciso, quanto dinheiro eu preciso ter para começar a render juros. Aí, enfim, eu não tinha muita noção de investimento. Hoje eu tenho bem mais também, mas assim, ainda falta muito. Falei, que eu preciso para viver de juros desse mínimo, do mínimo, vamos botar, caderneta de poupança. Que eu consiga, com esses juros, viver. E aí o que entrar, porque eu, enfim, empresária, uma vez empresária sempre, nunca tive a ideia de deixar de ser empreendedora, nem empresária. Eu só queria diminuir a minha carga de trabalho para dar atenção ao meu filho. Hoje, Luciano, eu não faria isso. Eu faço de uma maneira bem diferente. Continuo trabalhando muito, hard work papai, como diz o Murilo Gun. Sim. Mas eu tenho o tempo do Matheus. Até criei uma metodologia para isso, para administrar a empresa e meu filho. Que idade ele tem hoje? Ele vai fazer 6 anos, tem 5, vai fazer 6 em maio, 15 de maio. Legal, nós estamos com... Tá rápido a coisa acontecendo, né? Porque são time frames pequenininhos, né? 2 anos e tudo mais, né? Mas aí você bota aquela meta e fala, muito bem, preciso buscar 1 milhão. E vou começar a buscar esse 1 milhão com as minhas empresas, com meus negócios. Com meus próprios negócios, isso. Né? Você quebrou depois de definir essa meta do 1 milhão? Bem depois. Eu defini a meta... Que empresa foi essa que você quebrou? Eu quebrei a Carlota. A Clube Bink era a empresa que a gente tinha de chupeta com nome. Em determinado momento a Clube Bink começou a crescer bastante, como eu te falei. A gente tinha uma demanda muito boa, fazer feira no Brasil inteiro. E aí, só chupeta com nome? Só chupeta com nome. nome. Você não diversificou isso nunca? Nunca. Tá. Não, diversifiquei quando eu comprei a Carlota. Mas até então era só chupeta com nome. Inclusive, quando eu fui fazer a primeira feira de bebê gestante, só para quem não tem ideia, uma feira de bebê gestante, o aluguel de um stand mínimo de 6 metros quadrados equivale a lojas na zona sul do Rio de Janeiro, mês inteiro de aluguel. E quando eu fui, meu pai falava pra mim, olhava pra mim e falava, você é maluca. Ele não podia me olhar, eu fugia do meu pai, que era, você é maluca pelo menos 20 vezes no dia. E aí a minha sócia chegou de Recife pra fazer a feira comigo, e ele, não satisfeito em falar que eu era maluca, ele começava a dizer pra minha sócia, ela é maluca. Você tá vindo pra cá, mas ela é maluca. E nessa primeira feira, eu tendo certeza que eu era maluca, porque de tanto que você ouve, você acredita, eu falei, pronto, se eu tirar o dinheiro do stand, eu tô satisfeita. Não preciso nem tirar a mercadoria. Porque, enfim, eu vou testar o mercado, era o meu MVP, era a minha chance de MVP. Eu, quando comecei a empreender, não tinha... eu fazia Canva já, tudo, mas não tinha essa coisa de planejar muito bem antes. Porque eu acho que eu pegava muito do meu pai, por isso que o pai é um exemplo, o pai é um modelo. Isso também foi uma das coisas que me fez bolar e fazer essa metodologia de educação empreendedora infantil.
Porque meu pai sempre empreendeu na cara da coragem. Eu achava que aquilo era o certo. Então meu MVP já era assim, dando a cara a tapa. Ali na feira... Dá um time aqui. Vocês estão vendo que a moça é uma metralhadora, né? Ela começou aqui meio tímida, agora a bichinha já tá voando alto aqui. Você já tá entrando assim nos temas interessantes. O que é MVP e o que é Canvas? Rapidinho. Desculpa. O Canvas, na verdade, ele é um plano de negócio, só que dinâmico, curto, né? É uma metodologia que o Alexander Osterwalder, eu não sei falar direito o nome, perdão, ele criou uma metodologia de fazer um plano de negócios simplificado. Plano de negócio dinâmico. Eu, Bárbara, nem gosto de fazer no computador. Eu pego aquela folha de papel 40 quilos, que é aquela folha tipo cartolina, mais maior, e faço o meu Canvas ali, que ali eu brinco com os meus post-its, eu tiro, eu coloco. Então é um plano de negócios que você pode mudar, não é engessado, como um plano de negócios tradicional. E o MVP é a validação do seu negócio. É quando você faz um teste para ver a aceitação no mercado. Só que eu já fazia isso não testando antes de testar literalmente. Eu já entrava dando a cara a tapa. Sim. E aí, vamos na história da Carlota. O que era a Carlota? Não, aí era Clube Bink ainda, que era a chupeta com nome. E aí, nessa primeira feira, eu falei, pronto, se eu tirar o investimento do stand, eu tô no lucro. Porque aí eu perco o dinheiro que eu investi em produto, essas coisas, mas pelo menos eu vou testar o meu mercado. Era o meu MVP, assim, já arriscando dinheiro. É um lance interessante que você está colocando aí, que eu pratico muito isso aí também, né? De encarar o seguinte, olha, o dinheiro que não voltou, o lucro que eu deixei de ter, ou o dinheiro que ficou lá, eu encaro como meu investimento em alguma outra coisa. Então, por exemplo, olha, eu fui fazer uma palestra, não cobrei nada, foi gratuito, ainda gastei a gasolina, gastei o estacionamento, tive que comer. Cara, tomei um preju, né? Mas eu considero esse preju como parte do investimento no marketing das pessoas que vão me ver, etc e tal. É um exemplo bem idiota, mas eu faço isso muito, né? Não, mas é uma boa analogia, você né? fala, olha, então é legal, que o dinheiro que não voltou, o que é o dinheiro que eu coloquei no marketing para que as pessoas me conheçam. Então foi esse custo de eu adquirir essa experiência e tudo mais, né? Tem gente que não faz isso, né? Que não encara isso como custo, como prejuízo. Né? Perdi, não é prejuízo, cara. Alguma coisa você aprendeu ali. Mas aí já é uma primeira característica de que a pessoa não tem perfil empreendedor, que ela ainda precisa trabalhar. Eu acredito que todo mundo possa ter o perfil empreendedor. Quem quiser pode ter. Ah, mas eu não tenho. É só desenvolver. Mas uma pessoa que já pensa assim, é uma pessoa que tem que ser mais desenvolvida ainda. Quer dizer, o empreendedor é um cara que lida muito bem com a perda. Que ele não considera perda. Que ele não considera perda, exatamente, é um investimento. Legal. Perder faz parte do processo. É um risco calculado. O empreendedor é o cara que ele vive de risco. As pessoas falam, mas empreender é muito arriscado. Gente, viver é muito arriscado. Sério, a gente sai, às vezes até em casa já é arriscado. Imaginem, é arriscado. Só que o empreendedor, acho que a diferença entre um empreendedor bem-sucedido e um mal-sucedido é saber calcular os riscos. Coisas que eu aprendi levando muito tombo. O que eu quero minimizar para o máximo de crianças, e inclusive para o meu filho. Sim, com os meus tombos, eu não quero que ele tombe também. Claro. Mas eu aprendi, enfim. Vamos quebrar a Carlota? Vamos quebrar a Carlota. E aí, na primeira feira, ainda Clube Bink, eu não perdi dinheiro. A louca que meu pai olhava e falava, você é maluca para todo mundo. Faturei 12 mil na primeira feira. Só com chupeta. Nem a administração da feira acreditou que eu fiz 12 mil só com chupeta. E aí eu falei, não, cara, isso aqui é o mercado, não tem nada, só tinha gente no Brasil fazendo feira, só tinha uma empresa que vendia essa chupeta aqui no Brasil, que ficava lá no sul. Falei, isso é um grande mercado. E aí comecei a explorar feira. Quando a Clube Bink começou a crescer, a gente teve a oportunidade de conhecer a Carlota Bolota, que é uma empresa aqui de São Paulo, Carlota Bolota Joias, que na verdade chegou a ser o maior portal de joias infantis do Brasil. E a ex-proprietária da Carlota falou, olha, Bárbara, eu tô grávida, eu não tô mais segurando a onda, eu não tenho mais condição de viajar ao Brasil, eu entendo que onde está a minha empresa eu ainda não posso deixar funcionário indo, porque a gente estava falando de joia, ouro 18. E eu vi que a Clube Bink tem um perfil muito bacana. Será que não está na hora de vocês crescerem e assumirem a Carlota? Que aí o coração bateu mais forte pela Carlota. Enfim, eu falei, tá na hora de alçar voos maiores, só que eu não calculei, porque ela estava grávida, ela tinha um mês para vender a empresa. Então, assim, eu fiz o maior erro, que eu tenho vergonha de assumir, mas eu preciso assumir porque é uma maneira de botar para fora também. Claro. Eu, como empreendedora de muito tempo, eu fui infantil. Pela empolgação, por ver o que era a Carlota. E aí eu não calculei, não fiz nada direito. Comprei a Carlota no susto. Eu e Sandra compramos a Carlota no susto. Foi um investimento muito alto. E isso foi em 2014. 2015 o Brasil entrou numa crise
braba, todos sabemos, para quem vendia para consumidor final, ficou muito complicado, e eu não vendia utilidade, eu vendia futilidade, né? Não era futilidade, não era necessidade. As pessoas passavam na Carlota e falavam, meu Deus, eu vou sonhar, mas eu não vou comprar isso agora não, vou comprar o que o neném tá precisando. Então era a frase que eu mais ouvia. As pessoas... Joias para criança. Joias para crianças e acessórios, não era só joias. Aí a gente vendia tapa-fralda, tudo porta certidão de nascimento de prata, enfim, era tudo muito lindo, mas muita ostentação. Não era todo o público que estava mais disposto a pagar. Então, o que a gente estava faturando na Carlota não dava para a gente pagar, terminar de pagar a ex-proprietária, mas sobreviver. Assim, lucro eu nem pensava, mas a gente não estava mais conseguindo sobreviver pagando os fornecedores, mais a ex-proprietária e fazer feira. Quer dizer, qualquer um quebraria. Qualquer um quebraria nessa situação. Não é que você comprou, fez uma mudança estratégica no negócio e quebrou. Não. Não, o negócio continuou como era. Ele estava... E se você tivesse feito uma avaliação do negócio na época, você não compraria? Não, eu não sei se eu não compraria, se eu teria tido mais pulso de fazer uma outra oferta. Eu acho que eu tentaria, porque era um negócio muito bom, eu acho que eu tentaria metade do valor, que aí teria dado certo. Me fala então essa lição que você aprendeu ali. O que faltou? Faltou uma due diligence, faltou um estudo, faltou o canvas, o que faltou ali? Faltou tudo, faltou estudo, faltou canvas, mas principalmente faltou maturidade da minha parte. Eu deixei a emoção, o empreendedor nunca pode deixar a emoção falar mais alto do que a razão, nunca. Uma coisa é fazer com amor, outra coisa é deixar a emoção dominar. Como é que você vai falar para o empreendedor deixar a emoção de lado se empreender pura? Empreender é uma loucura, porque é aquilo que você falou no começo. É loucura. É loucura. Eu não consigo ver loucura que não seja a emoção revestida de alguma outra característica. Quer dizer, eu tenho que pegar esse vulcão de emoções e tentar organizar isso numa direção, né? Eu tenho que apontar para uma direção, né? É complicado. Ontem eu estava discutindo, a minha filha está querendo trocar o carro. E está lá procurando. Então ela quer o 500, achou um 500 vermelho. Eu acho lindo também. Pepe trouxe para mim. Eu liguei pro cara. E o cara vem aqui ver o carro. Eu falei para ela, então você vai lá com o teu namorado, vai lá ver o carro e depois você me conta. Mas eu falei para ela, não se apaixone pelo carro, pelo amor de Deus. Você não pode ir lá apaixonada pelo carro para chegar lá e já falar, é esse, porque aí você não vai ver mais nada. Você não vai chegar mais nada, você só vai ver a beleza, a loucura, vai chegar aqui, vai comprar na loucura e não vai mais pensar. Porque a paixão pelo objeto tomou conta de você. Exatamente. Né? Que deve ter acontecido com você lá. Quer dizer, me apaixonei pela oportunidade e vambora. E de repente quebra a cara, né? Eu só aprendi, na verdade, que, na verdade, para você empreender, você tem que ter um propósito. Seu propósito ele tem que ser muito forte. Assim, hoje eu descobri meu propósito de vida. E aí, quando você tem um propósito, o dinheiro vem como consequência. Na época da Carlota, eu não estava falando disso. Eu estava botando dinheiro antes. Eu tinha que pagar a Carlota para poder ter um negócio. E ali ter a emoção na frente, eu não estava sendo empresária. O empresário, ele não pode. Quando ele está falando de dinheiro, a gente não pode fazer isso. Uma coisa é quando... Por exemplo, hoje, o meu projeto de educação infantil empreendedora, ele está todo direitinho. Canvas, MVP, mapa mental, tudo que você possa imaginar. E eu tô falando ali, é o meu propósito de vida. Eu tenho que diminuir as chances de erro das crianças empreendedoras de amanhã. Poxa, Bárbara, você tá querendo botar a criança... Sim, eu tô. Porque empreendedorismo é estilo de vida. Empreendedorismo não é necessariamente ter um negócio. Empreendedorismo é você ser protagonista da sua vida. É você ter as rédeas da sua vida. É você ter maturidade emocional para lidar com derrota, mas sempre almejar a vitória. Não é aquela coisa do, perder ou ganhar, o importante é competir. Não é competir, o importante é ganhar. Só que quando você perder, porque para alguém ganhar, alguém tem que perder. E vai ter vezes que vai ser você que vai perder. E você criança, né? Enfim, eu participava de Olimpíada na escola, eu perdia pra caramba, porque eu era asmática. E eu não podia fazer nada, aula de educação física, quando eu ia para a Olimpíada, coitado, eu era uma loser, né? Uma perdedora. Eu tenho umas experiências legais também na escola, que era uma coisa que depois que a gente cresce, que a gente olha para trás e repara naquelas coisas que aconteciam. Quando você era moleque, não faz parte. Então, eu jogava futebol no time da escola lá, eu tinha o quê? 10, 11 anos de idade. E tinha o nosso time de futebol, e tinha um garoto que jogava muito bem no time. E cada vez que o time perdia, ele chorava. O cara tinha uma gana pra ganhar o jogo, que eu olhava aquele mas falava, que absurdo, isso aqui é só um jogo, cara, estamos jogando futebol. E o cara entrava em campo com um desespero pra ganhar, e ele chorava, terminava o jogo, ele não ganhava, ele chorava, e eu não conseguia entender o que era aquilo, né? Eu falava, cara, por que alguém tá chorando, né? Anos depois é que eu fui sacar,
Quer dizer, o volume de entrega que o cara tira, o propósito que ele tinha diante dele, cara, eu sou um vencedor, eu estou aqui para ganhar, não vim para competir, né? E se eu não ganhar, eu não consegui ser bem sucedido. Quer dizer, tem um certo ponto que isso é legal e depois vira doença, né? Sim. Mas uma coisa que eu queria te dar uma provocada aí, tá cheio de gente por aí dizendo o seguinte: se você quiser, você pode. Se você tiver um propósito, um sonho, você for atrás, você vai conseguir, né? E a maioria dos exemplos que a gente vê em todo lugar, você liga o rádio, liga a televisão, pega a revista, compra as revistas de empreendedorismo, vai nos eventos, tá cheio de nego fudidão. Os bons, né? O cara que começou uma startup do nada e hoje é bilionário, o outro que não sei o quê, só tem exemplo de gente boa, né? E aí o Mané tá sentado na plateia, olha aquilo e fala, meu, se eles dão certo eu vou dar também, o cara entra e quebra a cara. Porque não é porque você quer, você pode. Isso é papo furado, né? O querer é poder, é relativo. O querer é importante, você tem uma força, ela te empurra, ela te orienta, te motiva, mas não quer dizer que você pode, né? E diante desse desafio de estar no Brasil, que o negócio é complicado, muito, né? Muito. Como é que você lida com isso, com essa história desse ímpeto de vou fazer e quebro? Então, Luciano, eu acredito que querer é poder, só que acho que as pessoas, e inclusive eu, a gente confunde muito isso. Eu só descobri o que significa o querer é poder em novembro, agora do ano passado. E eu venho aplicando e a minha vida está mudando. Isso eu falo de carteirinha. O querer é poder não é, eu quero ser milionário. Eu posso. Aí eu abro qualquer negócio, sem fazer um plano, sem fazer planejamento aqui no Brasil. A pessoa não calcula tributo, não procura um advogado, não procura um contador. E depois vem botar a culpa nos empreendedores de palco, que agora tá tendo, né? Enfim. Sim, empreendedores de palco. Tá Eu bom. não sou uma empreendedora de palco, mas eu defendo muito, porque eu acho que se empreendedorismo tá na boca da galera hoje, empreendedorismo muda o mundo sim. Se ele tá na boca, é por conta dos empreendedores de palco. Mas, cara, tem um Sebrae em cada esquina. Só dá um time aqui. Empreendedor de palco saíram uns textos agora que o pessoal dizendo o seguinte: tem uma série de pessoas que estão subindo no palco e falando isso que eu falei para você. Mas não agora, fazem. Viva, vai dar certo, você pode, largue tudo, faça acontecer, vai dar certo. Veja as frases do fulano, ciclano, beltrano. Quando termina aquilo, você tá com o fogo aceso. Sim. E que maravilha. E dos 1000 que estão no palco, 10 dão certo, 990 quebram. Exatamente. E ninguém fala dos 990 que quebram, só pega os 10 que deram certo. No próximo evento mostra os 10. E aí mais 1000 vão entrar no rolo. E está se discutindo muito até que ponto isso é bom ou isso é ruim, né? Exatamente. Inclusive eu vi agora uma matéria interessante de Portugal, os portugueses discutindo demais esse assunto, sobre o empreendedorismo em Portugal. E os caras falando o que está acontecendo com o empreendedorismo aqui é que ele virou necessidade. Ele não é uma coisa do empreendedor. O cara não tem emprego, não tem o que fazer, ele vai fazer um negócio. Pega a rescisão que ele ficou desempregado e vai abrir qualquer coisa. Vai ter que se virar. E esse cara não é um empreendedor positivo que vai fazer o país crescer. Esse é um cara que está lá porque não teve alternativa. Exatamente. Então, ele não tem junto com ele a mecânica, ele não tem o ímpeto do crescimento. A primeira chance que ele tiver, ele vai largar aquilo e vai arrumar o emprego dele de volta, né? Então, nesse momento que nós estamos passando no Brasil aqui, taxa de desemprego lá em cima, cheio de gente sem ter o que fazer. É muito fácil sair todo mundo empreendendo e de repente você ter um tsunami de empresa quebrando e para lá e para cá. Então, como é que você lida com isso? Você que agora está se tornando uma pregadora do empreendedorismo para não incorrer nessa coisa do sucesso fácil, da motivação pela motivação. Então, eu tenho muitos amigos que me procuram pedindo uma espécie de mentoria. Eu não vou falar mentoria porque eu não sou mentora. Então seria até rebaixar os mentores. Mas assim, pedir conselho, né? Uma pequena consultoria. E a primeira coisa que eu falo cara, não tem dinheiro, vai no Sebrae. Vai no Sebrae e você tem que ter, para começar qualquer negócio, um contador, sabe? Imposto, tributação aqui no Brasil quebra empresas legal, quebra mesmo. As pessoas não têm ideia do que é tributação no Brasil. As pessoas não têm ideia, de você pegar uma conta de luz da sua empresa lá no meu buffet. Vamos botar no meu buffet. Você pegar uma conta de luz, tá lá, R$1.000, impostos, R$1.000. E a conta vira 2.000. E assim, as pessoas começam sem ter essa base. Então, tem que ter sim um advogado, tem que ter sim um contador, mas quando você quer motivar alguém, você não vai falar, você não vai chegar no palco e vai falar, gente, vamos lá. Cara, isso tá para todo mundo. Sim, se você se informar, você não pode, você vai ser médico, você estuda quantos anos? 6 anos, faz residência, você vai ser advogado, a mesma coisa. Você quer ser um empreendedor e não estudar nada? Você tá de brincadeira. E depois botar a culpa nos outros, pra mim é fácil, entendeu? Eu não posso colocar a culpa de eu ter quebrado na antiga proprietária. Ela não me enganou.
A culpa é minha que não tive maturidade. Então a mesma coisa eu digo para esses empreendedores por necessidade que quebram. Vai se informar antes. Ah, tá desesperador? Tá desempregado? Tá desesperador. A situação tá desesperadora aqui no Brasil. Eu procuro nem me atentar tanto, não focar nisso. Assim, eu olho porque a gente tem que estar antenado, mas se a gente focar, a gente se desespera também. Até o maior dos otimistas se desespera. Então, mas a questão do mindset, né, do que você querer, você pode, eu acredito nisso. Só que não é um querer, eu quero 1 milhão como foi o meu primeiro querer, eu quero 1 milhão com 30 anos. A analogia que eu faço é o seguinte, para mim querer é poder, o poder é um carro e o querer é a gasolina. Entendeu? Quando eu falo que querer é poder, o que significa? Se eu quero, eu tenho gasolina para pôr no carro. Agora, não quer dizer que eu sei dirigir, não quer dizer que eu estou indo para o caminho certo, não quer dizer que eu não vou trombar em alguém, não quer dizer que eu vou me arrebentar, não quer dizer que a gasolina não vai acabar ali na esquina. Então, ter o carro com gasolina é o primeiro passo para você sair andando. Agora, depois você tem que planejar o caminho, tem estrada, etc. Exatamente. E tal, né? E as pessoas botam, bom, já que eu tenho a gasolina e tenho o carro, lá vou eu. E eu vejo muita gente procurando nesses eventos, ou nesses mentores, empreendedores motivacionais, eu não falo que são de palco porque eu acho pejorativo, mas a solução, eles não são a solução, eles são acender a sua pólvora. Um spark, né? Eles são a fagulha, né? Exatamente. Sim. Eles não têm que ser a solução. Eu acho que a frustração vem daí, de você buscar a solução onde não é a solução, onde deveria ser o seu start, o seu, dá pra dar certo. Agora, eu acho que o primeiro ponto para você ser empreendedor e você ser bem sucedido, isso eu descobri em novembro, foi quando eu resolvi profissionalizar a questão do meu projeto de educação infantil empreendedora, que eu descobri que esse era o meu propósito de vida. Você precisa solucionar os problemas de alguém, de uma comunidade, que sejam de 5 pessoas, que seja um subnicho do nicho do nicho. Se você não solucionar problemas, se você não atingir ninguém, ou por uma dor delas, ou ou pela emoção, você não tem um negócio. Você não cria valor. Você não cria valor para ninguém. Sim. E quando o seu propósito ele é verdadeiro, ele é maior que você, aí você não tem aquela eu quero 1 milhão. Não é o dinheiro, é o que você está fazendo. As coisas começam a mudar, porque quando você tem esse propósito, você fala, cara, eu nasci para disseminar o empreendedorismo desde a infância, porque eu não quero que meu filho quebre como eu quebrei, porque eu peguei o exemplo do meu pai, os exemplos errados dele, e fui uma replicadora do meu pai, enquanto eu poderia ter olhado com visão crítica e já mudado dali. Eu não fiz isso. Eu fui seguindo os passos do meu pai. O que eu quero? Diminuir os riscos do meu filho. Ah, Bárbara, mas você está falando de criança. Não, eu tô falando de criança. Sim, eu tô falando de criança, desculpa. Mas eu não trago ele pro meu mundo. Eu vou pro mundo dele. Quando eu falo para ele, quando eu ensino que é combinatividade, é um neologismo que o Murilo Gun criou, né? Que é, na verdade, você pegar 2 coisas e transformar em algo novo. Eu faço isso fazendo analogia aos heróis, que ele é apaixonado pela Marvel, pela Liga da Justiça, pelo Goku. Então, tudo é sempre no mundo dele. Para ele, empreender é uma diversão. Mas ele faz Meta Smart, ele faz Canvas, ele faz tudo. Legal. Como é que foi me conta essa história. Vamos entrar na coisa do empreendedorismo, que é legal isso aí. Você foi dormir e um dia você acordou de manhã e falou, Eureka, achei o propósito. Como é que foi isso aí? O que é? Eu comecei a aplicar as lições para me aproximar do meu filho, porque era a maneira que eu podia falar das minhas empresas, o que era ter uma empresa com ele, que eu estava muito ausente da vida dele, né? Como eu falei, eu passava uma semana viajando, uma semana com ele. Então, as lições, na verdade, foram para aumentar o nosso elo. Isso aumentava muito mesmo. A gente foi criando uma conexão muito forte. Porque, ao mesmo tempo, eu estava no mundo dele, porque eu sempre me preocupei em levar aquilo para ser infantil, para não tirar a infância dele. Então, era sempre brincadeira, sempre herói, sempre... Enfim. Como é o nome dele? Matheus. Aí você chegava lá e falava assim, Matheus, mamãe vai falar de fluxo de caixa. Como é que é? Eu tô provocando você. Como é que é isso aí? Como é que você levava isso? Como é que é essa transição para essa coisa dos heróis? Então, eu trabalhava bastante o mindset dele pelas minhas frustrações. Assim, quando alguém dizia que eu não conseguia alguma coisa, eu falava, meu filho, quando alguém disser que você não pode alguma coisa e você souber que você pode, você manda na sua vida. Até porque meu filho, ele tende um pouco a não acreditar nele. Isso é uma coisa que eu trabalho muito no Matheus. Ele, mãe, mas eu não sei. E quando ele entrou no judô, ele falava o tempo todo pro professor. Mas antes de tentar, ele já falava que eu não sei. Então, eu trabalho muito isso nele. Então, a minha primeira coisa como empreendedora que eu queria passar para ele era o mindset. A questão de usar a criatividade. Até quando ele quebrou o bracinho, ele tinha 4 anos, ele era apaixonado pelo Homem de Ferro.
E aí ele com 4 anos quebrou o braço e foi um drama, porque uma criança, um bebezinho, 4 aninhos, uma dor danada, já quebrei a perna, nossa, eu já era bem maior e aí eu falei, cara, eu vou amenizar isso aí. Liguei para um tatuador amigo meu e falei, Del, você não quer... Ele é também super fã do Homem de Ferro. O que você acha de fazer o braço do Homem de Ferro aí no gesso do meu filho e tal? Bárbara, traz ele aqui amanhã. Eu não sabia, ele fez como uma tatuagem, levou umas 6 horas, sem brincadeira. Mas ele fez a armadura do Homem de Ferro. Que legal. E aí, o meu filho até hoje, ele diz que foi o dia mais feliz da vida dele, o dia que ele virou o Homem de Ferro. Então, assim, uma coisa foi ruim, virou uma coisa boa. Então, era isso que eu sempre procurei. O empreendedor é isso, é tirar de uma necessidade ou de um problema, usar a criatividade e gerar uma inovação. Isso é empreender. Você sabe que eu vi um vídeo recente de uma empresa que faz prótese, e os caras trabalhando nesse sentido. A prótese não é uma prótese de uma perna, era uma perna de um super-herói, era o braço do Homem de Ferro. O menino não tinha o braço e de repente colocaram o braço dele, que era o braço de um super-herói, né? E aquilo virou uma loucura, porque a molecada toda em volta, eu também quero. E de repente o menino que tinha um problema, né, que ele era um menino que não tinha o braço, ele passou a ser o herói da turma, né? E todo mundo queria um braço igual dele, né? Imagina que coisa, né? Como você vira o jogo a partir de uma visão diferente do problema em si, né? Pô, muito legal, muito legal. Também tem uma história boa é um cara que estava andando no avião, e uma criança enchendo o saco, mas tem pra muito... lá e pra cá, enchendo o saco, a criança comendo coisa e com a mão cheia de gordura e vinha na perna do cara, e enchendo o saco, e todo mundo no avião incomodado, porque o moleque encheu o saco de todo mundo, e o pai e a mãe nem aí. Né? Nem aí. E aí, pô, chegou uma hora, a aeromoça veio e falou alguma coisa com o pai e com a mãe, né? Falou alguma coisa com o pai e com a mãe, e pegou o menininho e levou o menininho lá pra frente, né? E acabou o rolo todo, né? Aí quando ela voltou, o cara falou, vem cá, o que você fez? O que você falou pro pai e pra mãe? Ela falou, não, eu peguei o menininho, levei lá na frente e fui mostrar a cabine pra ele, e ele tá lá, sentou ali e ficou ele com... Hoje não pode fazer isso, mas na época podia, né? Ele sentou lá e tá ele olhando a cabine, enlouquecido. Ela falou, pô, mas o que você fez? De onde é que você tirou isso? Ele falou, não, em vez de eu pensar em mim, eu pensei no menino. Eu olhei para o problema do ponto de vista do garoto e não de quem estava sendo incomodado pelo garoto, né? Exato. E ao virar a visão, ela resolve uma encrenca ao resolver o problema do menino, né? Você sabe que, agora você falou, eu lembrei que o canvas que eu fiz desse projeto de educação é exatamente o canvas. Até um canvas que o Conrado Adolfo, que fala bastante dele, eu peguei a metodologia com ele, que é o canvas do ponto de vista do cliente. É muito mais difícil de fazer, do consumidor final. Sim. É muito mais difícil, porque aí você vai vendo que muita coisa que você achava genial não funciona. Funciona para você, mas não funciona para quem você quer vender, então que adianta? E é bem mais complicado, mas em compensação a chance de dar certo também é muito maior. Como você falou, no caso do menininho, ela não olhou o que estava incomodando a ela, né? Ela olhou... Ela foi resolver o problema do menino e não dos passageiros, né? Exatamente. Lá, né? Mas aí como que isso virou o meu propósito de vida? Não era meu propósito de vida, era uma coisa minha e do meu filho para estreitar a nossa relação, que eu estava muito ausente. E aí, só que eu comecei a compartilhar algumas vezes. Falava, a lição de hoje foi X. A Meta Smart, por exemplo, quando eu fiz a lição da Meta Smart para ele, não fui eu que falei, meu filho, vem cá, vamos fazer. Não, eu tinha um papel, eu fiz um Pretec, assim que eu cheguei de Recife. O Pretec é o curso do... É o curso do Sebrae de empreendedorismo, que eu, por sinal, para quem aí aspirante a empreendedor, eu super indico, porque dá um norte bem bacana para quem está procurando respostas, enfim. E aí eu tinha acabado de fazer um Pretec e aprendi a Meta Smart lá, eu ainda não conhecia. E aí eu falei, cara, eu posso levar essa folha? Era um flip chart, né? Aquela folha bem grandona, eu posso levar pra minha casa? Aí o pessoal, pode, Bárbara, você que apaixonou pela Meta Smart, leva. Aí colei, meu quarto tem 2 portas, colei em uma das portas do meu quarto. Meu filho toda vez olhava aquilo, mas não perguntava, eu também não falava nada. Então um dia que ele perguntou, mãe, o que é isso? Eu falei, é minha meta. O que é meta? Eu expliquei que era meta. E qual é a sua meta? Eu expliquei qual era a minha meta, ainda era do 1 milhão. Aí ele falou também que era uma meta. Eu falei, mas o que você quer? Eu quero ver os super-heróis. Ele nunca quis ir pra Disney ver o Mickey. Ele quer ir pra Marvel. Sim. Aí eu falei, então vamos vir cá, vamos fazer sua Meta Smart. E fiz a Meta Smart dele da Marvel. Dali já fiz educação financeira. Ele tem o sistema dos potes dele, que ele divide a mesada dele, ele quando trabalha comigo, eu levo às vezes ele pra montagem de evento, ele ganha dinheiro. Ele não trabalha de graça. Sim, uma das coisas que meu pai errava comigo, nunca recebia. E meu filho recebe. Se ele me ajudou, ele recebe. Se ele lava a louça comigo, ele recebe. Ele tem a bonificação e eu chamo de bonificação e consequência, né? Quando ele faz alguma coisa, também ele perde. Enfim, então é assim que eu procuro ensinar ele.
Quando virou o meu propósito de vida, foi em novembro do ano passado. Eu tive a oportunidade de ir no evento do T. Harv Eker, é o autor do livro Segredamente Milionária. E o T veio pro Brasil pela primeira vez e única, fazer o intensivo do seminário dele. Eu falei, pronto, agora eu vou entender porque que não deu certo, porque que eu não cheguei no meu 1 milhão e tô aqui quebrada. Enfim, eu fui buscando de novo as respostas erradas, mas eu não sabia. Mas lá, a minha mente abriu. Não se tratava de como chegar no 1 milhão de reais, não se tratava de como ser milionário, se tratava de ter a mente milionária. E ter a mente milionária é muito mais do que dinheiro. Ter a mente milionária é ser bondoso, é ter empatia, é se colocar no lugar dos outros, é solucionar os problemas dos outros. E com isso você gera valor, e gerando valor você gera dinheiro. Então assim, é toda uma mudança. Pra mim foi toda uma mudança de mindset, e pra muitos empreendedores também, porque eu conheço muitos, inclusive empreendedores bem sucedidos, que têm a mesma visão que eu, que só visam que eu tinha, de visar o lucro, né? Fazer muito bem feito, óbvio, o serviço sempre fiz, mas eu pensava no dinheiro. E quando eu fui lá no evento, eu passei a ver que não. Primeiro eu tenho que agregar muito nas pessoas, para as pessoas quererem me dar dinheiro. Se você não agregar, por que você vai ganhar? Então a minha meta deixou de ser dinheiro, não é mais 1 milhão, nem 2 milhões, nem 3 milhões. Minha meta é... Aí eu falei, cara, eu tenho as lições empreendedoras, tanta gente me procura perguntando qual é a metodologia. Cara, eu tô falando de crianças, de mudar o mindset, de preparar as crianças. Os empreendedores, as nossas crianças vão ser os formadores de opinião de amanhã. Os nossos políticos de amanhã. Os nossos médicos de amanhã. Se eles tiverem um mindset de empatia, um mindset do estilo de vida empreendedor mesmo, né, uma mente milionária, a gente tá resolvendo um problema do país. Sim. Olha onde a gente tá, olha a lama que a gente tá. A gente tem que começar a mudar agora na base. Se não mudar na base, não vai ter melhoria amanhã. Então eu falei, meu propósito de vida é esse, cara. É mudar a base. E primeiramente vai ser mudar a base junto com os pais. Porque se também os pais não mudarem o mindset, não adianta nada lidar com criança. Sim. Porque os pais são os maiores podadores de criança do mundo. A gente acha que não. Mas a gente é o que mais... Exatamente. A gente é o que mais poda os nossos filhos. Napoleão Bonaparte dizia o seguinte: se você quiser educar uma criança, comece 25 anos antes dela nascer. Com os pais, comece exatamente. 25 anos antes dela nascer. É isso aí, é verdade. Mas e aí? Aí você bolou você bolou uma aí escola, um projeto. Você bolou o quê? O que é isso? Não, então, não é uma escola. Na verdade, o projeto é um curso, a priori, à distância mesmo, eu peguei tudo que deu certo, que eu apliquei no meu filho, porque muitas coisas deram errado, eu assumo. Confesso, enfim, meu filho foi a minha cobaia e eu desenvolvi uma metodologia a partir daquilo. Então, não existia nada. Eu desenvolvi. Então, coisas deram muito certo, coisas deram errado. Eu peguei tudo que deu certo, lapidei, melhorei e criei uma metodologia. Da metodologia eu falei, pronto, não dá para ir para as crianças. Porque o problema está nos pais. Assim, se eles não têm um mindset, como é que eu vou falar para os filhos? É impossível, não vai dar certo. A criança vai chegar em casa empolgada e o pai vai falar, que mané meta smart, que mané educação financeira, que mané potinho, a gente não tem dinheiro nem para pagar a conta de luz, você vai dividir seu dinheiro em potinho? Que sistema de potinho o quê? Então, eu tenho que trabalhar os pais. E qual a melhor maneira de trabalhar os pais? Eles sendo o exemplo, mas junto com os filhos. Eu não falo que eu estreitei a relação, o elo entre mim e o meu filho com as lições. Então a minha ideia é essa. Não vai ser só para pai e nem vai ser só para o filho. Vai ser um curso de educação à distância para os dois. E nesse curso, inclusive, tem o Canvas que eu desenvolvi, que é o Canvas infantil. Tem a Meta Smart que eu desenvolvi, que é a Meta Smart infantil. Tem tudo, ele tá tudo dentro do curso. Para a meta maior, que é quando a gente tiver... É óbvio que eu não estou falando de atingir o Brasil inteiro, é impossível. Não estou falando de pegar todo mundo, estou falando de nicho. Né? Não é todo mundo que vai aceitar. Mas, enfim, se eu conseguir pegar 100 pessoas, a princípio, dessas 100... se eu transformar a vida dessas 100 pessoas, elas vão evangelizar mais 100, que vão evangelizar mais 100, e aí a gente vai começar a fazer um barulho. A minha ideia é essa, é ter um ano de barulho, de mudança de mindset. E eu tô preparada, porque eu sei que eu vou ouvir crítica, eu sei que vai ter gente, já tem gente que vai, mas você não tira a infância do seu filho? Não, meu filho é uma criança, na verdade, eu sou criança junto com meu filho. Então, não tiro. Você vai formar coxinhas, você é uma meritocrata nojenta, você é uma capitalista selvagem. Só fascista. Eu vou ouvir, eu já ouvi isso. Já deve estar ouvindo, né? Já ouvi, muito, mas né? eu não me incomodo. Enfim, eu ajudo muito as pessoas, Luciano, muito mesmo. Eu tenho meu dia lá, que é o dia só de prestar consultoria aos meus amigos de graça, a quem me pede. Então, assim, a minha consciência é muito tranquila. Eu sei que eu faço muito mais do que eu recebo. Então, me chama de coxinha à vontade. Me fala um pouquinho dessa... Como é o nome desse projeto?
O projeto ainda não tem nome. Eu chamo de Educação Infantil Empreendedora, porque agora ele está no meu nome, Bárbara Stock Empreendedora. Tem alguma coisa assim em algum lugar? Você viu isso nos Estados Unidos, em algum lugar? Tem alguém trabalhando isso? Nunca vi. Inclusive procurei em Portugal, nos Estados Unidos e... Tem alguns projetos de educação, de empreendedorismo para criança, mas nada perto do que eu tô... da minha metodologia. Nada. Nada que use ferramentas como eu vou usar, ferramentas que o empreendedor usa. Um mapa mental, uma meta smart. Não, Luciano. O que teu filho fala disso? Ele ama, ele pede. Nesse sábado que passou, eu montei um evento. Eu falei, você não quer ficar brincando com o Gui, que é o primo dele, que ele é apaixonado? Não, eu quero trabalhar, eu quero ser empreendedor, mãe. Quero montar com você. Você já viu ele brincando com outras crianças e como é que... se ele... brinca diferente, se a conversa dele é diferente. Porque eu estou imaginando o seguinte, uma criança com a cabeça feita dessa forma, dentro de um grupo de outras crianças que não tem a cabeça feita dessa forma. Né? A professora dele foi até bem bacana, porque a professora nova, né? As aulas começaram agora, a Bianca, ela me chamou para conversar. E ela falou, Bárbara, o Matheus é uma criança muito diferenciada. O Matheus, ele fala com uma maturidade quase de um adulto, mas com a infantilidade de uma criança. Ele brinca de massinha, ele brinca de tudo, mas a visão dele é uma visão de adulto. Ele é muito maduro. Ele não se frustra com as coisas. E assim, eu não perguntei nada a ela, ela nem sabe do meu projeto ainda. E ela virou isso. Então, e eu sinto muito isso no meu filho. Meu filho faz indagações de um adulto, todo mundo comenta. Assim, se você tiver um dia uma oportunidade de conversar com ele ou qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, você vai ver que ele faz indagações de adulto. Então, eu acho que eu estou dando maturidade a ele. Ele é um pouco evangelizador, porque ele fala de empreendedorismo na escola. Ele não usa a palavra empreendedorismo, mas ele fala... uma vez ele falou, mãe, eu estou precisando ganhar dinheiro porque eu quero comprar... Ele é apaixonado por bonecos raríssimos. O sonho dele é conhecer o Fabrício Marvel, que é um youtuber que fala da Marvel, dos bonecos raríssimos, super articulados, blá blá blá. Enfim, uma criança de 5 anos que é apaixonada e quer ser colecionadora de bonecos raríssimos. Já não é muito comum. E aí ele fala, mãe, tô precisando de dinheiro porque eu quero meus bonecos e tal. E você tá dura, né, mãe? Eu falo, filho, mamãe, não dá pra comprar bonecos raríssimos, articulados pra você. Então vamos vender. Mãe, o que você sabe fazer que eu possa vender? Eu falei, a mamãe sabe fazer uns doces. Que eu vi que tem umas crianças empreendedoras que trabalham ali na Tijuca, que elas vendem pra ir pra Disney. E aí eu lembrei, falei, filho, mamãe sabe fazer brigadeiro. Se quiser, a gente... Ele, mãe, mas só brigadeiro não dá o que eu quero. Tem que ter mais coisa. Então, olha a noção de uma criança de 5 anos. Não, só brigadeiro eu não vou conseguir comprar. Mas o que a gente pode botar para... Então você já vê que já tá se formando um perfil empreendedor mesmo nele. Interessante. Tem gente que vai ficar enlouquecida com essa história. Tem gente que vai querer matar também. Nós estamos num país que proíbe que criança trabalhe. Né? E ele coloca o seguinte, quando você fala o seguinte, olha, eu tenho um filho de 12 anos de idade que vai me ajudar no meu negócio, o Estado brasileiro coloca essa criança no mesmo nível de uma criança que está numa carvoaria no interior do Brasil, sendo explorada e que vai morrer com 18 anos de idade. Exatamente. Então eles não conseguem enxergar algo que meu avô tinha como um valor, né? Ter os meus filhos com 10, 11, 12 anos comigo na padaria era parte do processo de manter a integração da família, de mostrar o que é o valor do trabalho e tudo mais. Essa coisa se perdeu, porque houve alguém que chegou aqui e falou, não pode, então é proibido, você não pode nem botar na tua empresa. Eu fazia alguns projetos interessantes há um tempo atrás, com uma empresa que tinha um esquema lá de pegar a garotada da região, que eram crianças... Uma vez eu chamei de carente, não somos carentes, não, nós somos outra história, né? Então, mas eram crianças que não tinham, e eles traziam para a empresa, e ali a molecada ia aprender a fazer uma série de coisas ali dentro, mas aquilo era um medo desgraçado de aquilo ser caracterizado como trabalho, porque se fosse trabalho o projeto infantil não ia andar, e eu chamava de estar explorando, e a molecada felicíssima, porque eu conversando com os meninos, cara, em vez de eu estar na rua aí, encostado num canto, eu estou aqui dentro, gerando valor, e a molecada orgulhosa de estar fazendo isso, né? Exatamente. E o Brasil destruiu isso, quer dizer, hoje em dia é proibido, né? Um país que prega a ignorância. Não é interessante para o nosso governo. Enfim, não vou entrar em méritos de governo, mas assim, não é interessante que a gente crie isso. Eu posso dizer que se eu tenho noção de vida hoje, é porque eu comecei a trabalhar com 12 anos com meu pai. Porque com 17 eu já ia para a diretoria da Petrobras fazer reunião com a diretoria, eu não tinha 18. Entendeu? Eu já lidava com advogado, porque pequena empresa, né? Microempresa. Meu pai era uma ME.
o dono faz tudo, então ele lida com o computador diretamente, ele lida com o advogado diretamente, lida com o funcionário diretamente. Então eu sempre tive a visão de ser funcionária, porque meu pai me colocava como funcionária, mas com a visão de dona. Então, se eu consigo me colocar no lugar das pessoas, se eu consigo... Muito porque eu trabalhei com meu pai desde os 12 anos. E eu não tem governo que vai me pedir de fazer isso com meu filho. Você sabe que é uma coisa interessante? Todo mundo que eu conversei aqui, todo mundo que eu converso no Leadercast, e eu já falei com pessoas de 84 anos até 28, acho que a mais nova tinha 28 anos de idade e o mais velho 84 anos, né? E todos eles, e eu não escolho, eu fui assim como você, vem aqui, vamos conversar, todos sentam na cadeirinha e falam, eu comecei com 15 anos, eu comecei com 16, eu comecei com 12, eu comecei com 10, 11... Todo mundo lá atrás teve uma experiência onde começou a adquirir responsabilidade como garotada, né? O que é um modelo diferente do que tem hoje em dia, porque hoje em dia parece que a gente protege, né, cara? Eu não quero deixar meu filho ser explorado de forma alguma. Então, com 18 anos de idade, o moleque não tem nenhuma experiência de coisa nenhuma, a não ser jogar videogame, né? Mas vamos fazer uma analogia aqui? Tá tendo agora The Voice Kids. Sim. Né? Que tá sendo Meu filho começou a comentar, porque eu não vejo televisão. Então, eu nem sabia que estava tendo. E aí meu filho começou a falar, mãe, porque tem Aí eu fui assistir com ele. Então agora eu só ligo a televisão para ver o The Voice Kids com ele aos domingos. Aquelas crianças, tem criança ali de 6 anos. Sim. Então, olha, elas começaram, a música é um dom, certo? Sim. Né? Tem o Masterchef Júnior, que teve agora, né? Tinha criança de 6, 7 anos. A mesma coisa empreender. Dom vem da infância. A gente tem que, se não começar da infância, não tem a mesma coisa. Tipo, tem um programa de mini chefes, tem um programa de mini cantores. Por que não pode ter um programa de mini empreendedores? A pergunta que fica então para quem está nos ouvindo aqui é o seguinte: se você é pai, se você é mãe, a pergunta é o seguinte: você está criando seu filho para ser o quê? Empreendedor. De si. Ele não precisa ter um negócio. Não tô criando meu filho para ser empresário, tô criando meu filho para ser empreendedor, para ser o protagonista da vida dele, literalmente. E não importa se ele vai trabalhar dentro de um grande banco, se ele vai ser um empreendedor de gravata trabalhando dentro de uma grande empresa, ou se ele vai ser dono da sua própria buffet infantil. Não importa. Importa. Eu só quero que ele tenha o domínio da vida dele. Sim. E tenha a maturidade de saber lidar com perda, mas sempre buscando a vitória. Porque lá em casa nunca você vai me ouvir dizendo pro meu filho, o importante é competir. Não é competir, o importante é vencer. A gente veio para a vida para vencer. Agora tem que saber perder. Eu não tô criando meu filho para ser um monstro que só quer a vitória. Tô criando meu filho para saber perder, mas quando perder, cada vez se levantar mais rápido e treinar mais para vencer. Muito bom. Quem quiser tomar contato com o seu trabalho, então, vamos lá. Bárbara, o Stock se escreve como? S-T-O-C-K. Não tem segredo, é Bárbara Stock. Stock. Tá. E o Facebook é o caminho? O Facebook é o caminho. Tá, você não tem um site ainda? Não, ainda não. Tem o Facebook e o canal do YouTube que a gente vai lançar agora também. Legal, Bárbara. Eu quero conhecer, quero saber o que vai rolar e depois eu queria que você me desse algumas dicas aí para eu dar fazer um barulho aí, né? Porque acho que isso que você está pregando é realmente aquilo que me é muito caro, né? Eu diria para você que é o seguinte, está muito além da questão do empreendedorismo, né? Quando você fala dessa coisa de que eu quero formar meu filho para que ele tenha as rédeas da vida dele nas mãos dele, isso é muito mais do que empreendedorismo, né? Isso é um jeito diferente de você olhar a vida e que vai se aplicar em uma série de outras coisas, mas tem a ver com a sociedade onde ele vive, tem a ver com o futuro que ele vai construir, não importa com o que é que ele vai trabalhar, não importa qual é a relação que ele vai ter com os subordinados ou com a chefia dele, se é que ele vai ter isso algum dia. Importa essa consciência de que, como é que é? Eu sempre brinco no programa, que não tem essa história de deixa a vida me levar, vida leva eu, não. Quem leva a vida sou eu, né? Com certeza, a gente tem que ser o protagonista, a gente tem que mandar na nossa vida. Até porque a vida é tão curta, né? E teoricamente a gente só tem uma, então. Olha, tem um menino e uma menina de 24 anos de idade ouvindo a gente aqui, tá no busão agora, indo pro trabalho, tá meio invocada, porque o trabalho é um saco, etc e tal, e vai estar ouvindo a gente aqui. Deixa um recado pra ele ou pra ela. Cara, primeira coisa, o que você tá fazendo de errado? Vamos olhar, o que tá de errado na sua vida? A gente só consegue resolver quando a gente sabe o que tá errado. Por que você não gosta do seu trabalho? O que tá ruim, tá no ônibus? O que tá errado lá? Vamos colocar no papel os erros? Quando a gente consegue assumir aonde a gente está errando, quando a gente consegue enxergar com clareza, que muita gente não tem a clareza de onde está errando. Então, quando você colocar no papel tudo que está errado, bota tudo, extravasa. Escreve tudo tá errado. Meu cabelo tá errado. Escreve, tá errado. Se tá te fazendo mal, tá errado. Escreve tudo no papel. Dali já é um ponto principal para você começar a mudar. E vai mudando de um em um.
Não dá pra... Se tem 50 coisas ruins, não dá pra você querer mudar 50 coisas de uma vez só. Você vai se atropelar, não vai mudar nada. Então, o que eu posso mudar aqui? É mais fácil agora? É meu cabelo? Então, peraí, o que eu preciso? Preciso de uma cabeleireira. Preciso de dinheiro. Então, corre atrás disso. Aí, o segundo, o que tá ruim? É ônibus. Eu não aguento mais ônibus. Eu quero... mas também não quero carro porque eu não quero a hora do rush. Então, o que a gente pode fazer para começar a fugir dessa hora do rush? É sempre procurar... o problema você tem. A diferença é você olhar por outro ângulo o problema. Né? Ao invés de olhar o problema diretamente, você olha o que eu posso fazer para deixar de ter esse problema. Essa é a minha dica para você. E eu vou dar um exemplo aqui interessante para você que está no busão aí. Que um belo dia você deve ter parado e pensado o seguinte: fico 1 hora dentro do busão, fico 40 minutos no busão, fico 1h30 no busão, perdendo meu tempo de vida. O que eu posso fazer para ganhar meu tempo de vida? Você já tomou uma escolha, você está ouvindo o podcast. Com certeza. Legal, Bárbara, obrigado por você ter Prazerzão, vindo. Luciano. Valeu, vamos muito obrigado, irmão. Parabéns pelo trabalho aí. Matheus, manda bala junto com a mãe aí. Filho, você tem que quebrar tudo, olha a responsabilidade, hein? Tchau, tchau. O Leadercast chega até você com o apoio da DKT do Brasil, que possui a maior linha de preservativos e géis lubrificantes do país, com a marca Prudence. Além disso, a empresa se orgulha de contribuir com a DKT Internacional, que mantém 21 programas de marketing social em 19 países. Quando você compra um produto da DKT do Brasil, está ajudando a financiar projetos de planejamento familiar e prevenção às doenças sexualmente transmissíveis no Brasil e no mundo. Visite o facebook.com/DKT Brasil. Na hora do amor, use Prudence. O Leadercast é lançado por temporadas e já temos dezenas de entrevistas publicadas. Para livre acesso a todas as temporadas completas, você precisa ser assinante da Confraria Café Brasil. Saiba mais acessando leadercast.com.br. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.